Quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha? Essa resposta que eu vou dar no final do vídeo é uma resposta que a resposta a essa pergunta é uma resposta que já teve muita discussão, principalmente dentro da teologia, e eu vou falar a resposta correta para vocês hoje no final do vídeo. Antes eu só quero rebater algumas críticas que eu tenho recebido, boas críticas até. A primeira falando sobre que eu falo muito devagar e que eu sou prolixo, isso é verdade. Sempre tive esse problema. Eu tento falar mais rápido, mas depois eu não consigo mais, porque eu tenho que pensar e falar ao mesmo tempo, mesmo que eu já tenha escrito o roteiro. E é por isso que eu acelero o vídeo. Eu nunca vejo meus vídeos que não sejam acelerados. Então, na verdade, eu nem sei a velocidade que eu falo naturalmente, tá? Então, eu peço que vocês acelerem os vídeos, que pra mim fica melhor. E outra coisa sobre por que eu não falo essas coisas de youtuber e tal, né? Ah, curte aí, compartilha e tal. Primeiro, porque pra mim não faz diferença. Se você acha que vale a pena compartilhar e curtir, faz isso, sacou? Mas eu não vou ficar pedindo. Pra mim, o meu conteúdo ele é só pra quem quer. Se você quer aprender, assiste. Não assiste por pena ou pra me fazer um favor, que você não vai estar me fazendo favor nenhum. E o último é sobre cenário e fundo, e eu vou terminar rapidamente aqui. Não importa o que está atrás de mim, a roupa que eu estou usando, a minha cara, o meu cabelo, minha barba, o tamanho do meu nariz. O que importa é o que eu estou falando aqui agora. Então isso aqui poderia claramente ser um podcast. O que importa é o que eu estou falando e o que vocês aprendem. De vez em quando eu mostro uns livros aqui, é legal ver, mas enfim. Vamos voltar à questão, que já para mim ficou até cansativo falar disso. A pergunta quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha é uma pergunta que na teologia que já causou divisão de igreja até, dependendo da resposta. Só que hoje em dia a gente usa ela como uma expressão que significa que a discussão não vai levar a lugar nenhum. É uma discussão boba. Tipo, não adianta discutir isso. Aí é discutir quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha. Então, porém, a gente pode tirar uma lição muito grande dessa pergunta, que eu ainda não respondi ainda, tá, galera? A lição que a gente tira dessa pergunta filosófica é como que a gente faz para descobrir uma verdade filosófica. E para mim, o primeiro ponto da gente buscar uma verdade filosófica é a gente entender que tipo de pergunta a gente está respondendo. Né, na filosofia, eu já disse isso algumas vezes, a filosofia ela trata de alguns assuntos, por exemplo, como a moral, como a estética, como a ética, né, no caso também. Ah, ou seja, ela vai responder o que é certo, o que é errado, vai responder o que é belo e o que é feio, vai responder sobre o que é certo e o que é errado. Eu acho que eu já disse isso, né? Agora eu já esqueci. E vai ter vários tipos de pergunta como essa. Por exemplo, dentro da episteme, vai falar o que é verdadeiro, o que é falso. Dentro da justiça, vai falar o que é justo, o que é injusto, e etc. Né? Um, e existe também uma coisa que o Luhmann fala que são essas esferas. Na ação, nas ações sociais, existem esferas de ações. Por exemplo, o direito, a esfera dele não é a justiça. A esfera do direito é a norma. Então, o direito ele vai ver o que está na lei e o que não está na lei. Não é o que é justo e o que é injusto. Por isso, muita gente confunde as coisas, né? Quem acha que o direito, por exemplo, busca justiça, ele ainda está pensando em como as coisas deveriam ser e não como as coisas são. Assim, na minha opinião, eu acho que a maioria das pessoas concordam com isso, né? Do mesmo jeito que a religião, ela não busca o que é verdadeiro e o que é falso. Porque a religião não é epistêmica. A religião é religiosa. E a religião vai buscar o que é divino e o que é profano, dentro das regras dela. E cada esfera dessa obedece uma regra metodológica e tal. Então, dentro da esfera da moral, existem regras que você precisa obedecer para descobrir se aquilo é certo ou se aquilo é errado. E o Kant sendo o melhor desses, eu vou tentar deixar no card, ou vejam também o vídeo Moralidade, porque eu quero que o Bolsonaro morra, que eu falo um pouco sobre as questões morais ali. Porém, a realidade ela não é desconexa dessa forma em esferas. Olha, isso aqui é uma ação exclusivamente moral.
ou isso aqui é uma ação exclusivamente religiosa. Principalmente quando a gente vai falar sobre ações sociais, ou seja, nossas ações dentro da sociedade, a gente vai descobrir uma coisa que é muito complexa. Porque a sociedade ela não é exclusivamente jurídica, ou exclusivamente religiosa, ou exclusivamente moral. A realidade é extremamente complexa. E eu parei para pensar nisso lendo o Sapiens, que é o livro do Yuval Harari, Uma Breve História da Humanidade. Eu adoro livros pockets, tá? E essa LPM Pocket é uma editora que eu acho maravilhosa. Porque o livro é barato, tem a mesma coisa que tem no livro caro e é pequenininho. Enfim, esse é o livro que eu indiquei, como vocês já perceberam, né? Enfim, o Harari, ele fala uma coisa que é muito legal, que é dificilmente uma ação social, ela não é biológica, social, psicológica e política. Porque na sociedade, as esferas, elas se confundem. E além dessas confusões, ou seja, ah, existe uma ação e ela é ao mesmo tempo do direito, da moral, da, da religião, da episteme, da estética e etc. Ou seja, é muito difícil, na filosofia já é difícil identificar esse tipo de problema. Na sociologia, que também é uma filosofia, e eu sempre, quando eu falo filosofia, eu estou colocando, por exemplo, teologia e sociologia e antropologia junto, tá? Porque também são filosofias, são braços ali da filosofia, né? Na sociologia, é ainda mais complexo, porque a sociedade já tem que levar em consideração todos esse tipo de coisa. E quanto mais coisas levam em consideração, mais complexo é o problema. Então você tem que levar em conta a moral, o direito, a religião, a episteme, todas essas coisas a gente tem que levar em conta quando a gente vai responder uma questão sociológica. É, ou seja, é muito, muito mais complexo. E por isso que a maioria das respostas parecem meio incompletas ainda quando a gente vai tratar da sociologia, né? Porque às vezes a gente não leva em consideração coisas o suficiente. Na verdade, a maioria das vezes. Então, quando eu vou pensar se uma coisa é certa ou errada, ou seja, uma coisa moral, tudo bem, eu vou levar em consideração isso. Só quando a gente vai pensar em o que é certo e o que é errado na sociedade, a gente tem que pensar que a sociedade é laica, a gente tem que pensar que também existe religiosidade na sociedade, a gente leva em consideração a moral, tem que levar em consideração o direito, tem que levar em consideração a autoridade, justiça, então, ou seja, muitas coisas a serem levadas em consideração, né? Para piorar, ou seja, deixar ainda mais complexo a situação da sociologia, das respostas sociais, existe uma coisa que são o que o Luhmann chama de corrupção das esferas. Ou seja, quando uma esfera ela extrapola o seu limite. Você sabe o que é isso porque você vê nas notícias, por exemplo, a politização da justiça, ou a judicialização da política, ou a politização das Forças Armadas. Tudo esse tipo de coisa é quando a coisa foge da esfera dela, e quando a coisa foge da esfera dela, ela está sendo corrupção, ou seja, ela está rompendo uma, uma esfera, né? Por isso o nome corrupção. Mas o que é isso, Lucas? Eu explico, claro, calma. Eu me enrolei agora, né? A judicialização da política, por exemplo, a parte jurídica deveria cuidar da parte normativa. Só que às vezes ela extrapola esse poder e acaba fazendo política através das formas jurídicas. Existe, por exemplo, as Forças Armadas entrando na política, a política que deveria ser uma questão de bem social, de discussão, de representatividade na figura da democracia. Quando as Forças Armadas entram, ela também traz o fator violência e força bruta, ou possível violência, etc. Ou seja, está trazendo a força bélica para dentro da política. E a política não é lugar da força bélica. Então está tendo uma militarização da política. E isso está acontecendo mais ou menos agora e pode dar merda no Brasil, mas já aconteceu na Venezuela, no Camboja, já aconteceu no Brasil em 64, e agora também aconteceu o golpe militar em Mianmar, não sei se vocês sabem, mas procurem. Então, até uma mulher que estava fazendo exercício numa ponte, e atrás dela, no fundo desse yoga dela, alguma coisa assim,
estavam os tanques indo para o Palácio Presidencial dar o golpe de Estado. Enfim, sempre que há essa corrupção dessas esferas, existe uma confusão ali. E uma coisa que é bem comum hoje em dia é você politizar ações que não são politizadas. Por exemplo, a ação de usar máscara. Usar máscara hoje em dia é uma ação de saúde pública. Mas nas eleições dos Estados Unidos, por exemplo, ela virou uma questão de política, porque os republicanos não usavam máscaras, basicamente. E eles usavam isso como protesto. Da mesma forma que a gente pensa hoje em dia, quando a gente vai pensar estética, por exemplo, dentro da filosofia, estética é o que é bonito e o que é feio, né? Existe a questão politizada do que é bonito e o que é feio. Existem pessoas, por exemplo, que acham que ser feio e bonito é uma questão de classe. E isso é uma politização da estética. Só para dar um exemplo, né? E agora eu vou responder a pergunta inicial. Quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha? Essa pergunta é uma pergunta errada, porque é uma pergunta sem resposta. Por que é uma pergunta errada? Porque ela tá pedindo para você dar uma resposta material, que está dentro da esfera materialista, ou seja, a agulha ou o espaço físico de uma coisa que é transcendental. Transcendental, o Kant explica isso, é uma coisa que não está na matéria. Por exemplo, a ideia. A ideia é uma coisa transcendental. Ou toda religiosidade acredita em algo transcendental, uma divindade, ou uma coisa que está dentro da gente mesmo, e etc. Tipo uma alma, alguma coisa assim. Ou seja, não tem como você responder uma pergunta material com uma resposta que ela é necessariamente transcendental. Então essa é a resposta certa da pergunta. É impossível a gente responder uma coisa material com uma coisa transcendental, porque o transcendente ele não cabe na matéria. Não tem como o anjo caber numa agulha, porque o anjo é uma coisa transcendental, ele não é material. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se você tentar responder essa pergunta de qualquer outra forma, você vai estar extrapolando a esfera do transcendente ou da materialidade, do imanente, né, como o Kant diz. Então, eu acho que essa é a melhor forma de responder essa pergunta. Eu quero que vocês leiam Sapiens, do Harari. É um livro que eu tenho críticas a ele, mas é um livro best-seller que todo mundo tem que ler. Então leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.